Boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Boa noite, professor Dalpiero, muito bem-vindo. Boa noite, muito bom. Então, tudo bem, nós estamos então começando, semana passada nós começamos com essa série de entrevistas no meu canal, esse canal que é dedicado mesmo ao crescimento, ao desenvolvimento, ao autoconhecimento, à interação social entre pessoas, e ao desenvolver mesmo pessoas, elas se tornam mais felizes se conhecendo, né, professor? E eu tenho aprendido muito com o senhor. Então, eu quero apresentar a todos vocês o professor que eu vou entrevistar hoje, que vai nos dizer sobre essa geração dos 0 aos 19 anos, essa interação, essa comunicação intencional, parental, educativa e familiar. Então, é isso que nós vamos ver hoje, tá bem? Então, eu vou falar um pouquinho do professor Dalpiero, para quem não o conhece. O professor é Fernando Antônio Dalpiero. Ele concluiu seu doutorado em Ciências Políticas em Barcelona, em 2004, onde ele já ainda é professor catedrático desde 1988, na ciência geopolítica e latino-americana. Ele apresentou tese para livre docência na Universidade do Canadá e foi aprovado em 2005 com o título de O Ensino do Empreendedorismo e a Produção de Riqueza Nacional. Olha que demais, a gente fala tanto de empreendedorismo, nós estamos aqui com um mestre nisso. Atualmente é professor e presidente no Instituto Internacional de Tecnologia e Informação Científica. Publica regularmente publica seus artigos, em periódicos especializados. Possui 88 livros editados e publicados, e nós vamos deixar aqui abaixo links desses livros, como vocês podem entrar em contato e conhecer um pouco mais desse currículo bem extenso, que eu fui super resumida, de tudo que o professor vem fazendo ao longo, me parece, de 42 anos, professor, é isso? Exatamente. 42 anos, né? Parece que foi ontem. Parece que foi ontem, mas não, 42 anos, né? E entre 19... mesmo ânimo. Opa, como? Eu me encontro com o mesmo ânimo de 42 anos atrás. Amém! É que nem Josué e Caleb quando entraram na terra, né? Prometida. Aliás, é uma forma que, quando me pergunta a idade, eu vou sempre dizendo, eu tenho 36. Então, só conta a parte que falta eu viver. É verdade, né? Eu vou começar a fazer isso também, viu, professor? Mas eu me sinto mesmo assim. E entre 1995 e 2010, coordenou 1.388 projetos de pesquisa e Oi? Oi? Travou. Oi? Bom, eu vou completar a chamada que a Sandra estava dizendo com algumas considerações. De fato, eu e mais um grupo de professores e professoras nos dedicamos a estudar comportamento humano desde 1989, 90. Daí por diante, nós fomos setorizando. E o nosso mais recente trabalho, iniciado na década de 90, ele chegou a estudar com toda a profundidade necessária as relações entre famílias, pais, filhos e filhas,
netos, avós, as relações parentais, buscando compreender o que faz uma criança ser bem aceita numa família, o que faz um pai adotivo ser bem aceito por uma criança, quais são as teorias e quais são as expectativas geradas nessa aceitação mútua. O objetivo, na ocasião, era criar parâmetros para facilitar a adoção. Nós pretendíamos que as crianças que estavam sendo organizadas, que estavam sob adoção, pudessem compreender, e nós fazíamos a medição das expectativas de cada criança e compatibilizarmos com cada provável pai adotivo e mãe adotiva. Esse foi o objetivo inicial e foi um êxito tão grande que nós conseguimos reduzir mais de 90% a reentrada, ou vamos dizer assim, que uma criança saísse para um lar e fosse, algum tempo depois, entrasse em contradição, entrasse numa rota de colisão com aquela família e tivesse que voltar ao sistema. Nós reduzimos muito. E daí por diante, começamos a avançar nas famílias tradicionalmente organizadas. Hoje, nós temos um trabalho específico para poder levar à maior parte da sociedade mundial uma proposta de compreensão de comunicação intencional parental. Esse é o resultado do nosso esforço. Você que está aqui a nos ouvir pode ter certeza que é um método, é um critério, é uma comunicação, é um estudo amplamente fundamentado e que com certeza faz diferença nas relações tradicionais de famílias parentais, desde avós, bisavós, netos, netas, pais, mães, filhos, e chega até a adoção, pais adotivos, mães adotivas, enfim, e até famílias onde temos o popular aqui no Brasil chamado de enteado ou enteada. A criança, a mãe separa, tem filho, e o pai não é o mesmo, nós criamos esse clima organizado. Chamamos a isso de comunicação intencional. Ela voltou. Voltei, professor, caí, olha, fui derrubada aqui. Mas mamãe, não, espera, mamãe me trouxe o senhor aqui para eu ouvir toda a sua introdução falando sobre o método. Deixa eu dar boa noite, posso dar boa noite para a turma que entrou aqui? Então, Marisa, boa noite, olá. Temos a Tereza, boa noite, querida. A Miriam, boa noite. A Raquel. E aí a Marisa, ó, todo mundo lá. Marta, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindas. Cleide também, muito bem-vindas. Então, eu estava dando a introdução do seu currículo, né, professor? O senhor começou a falar do método, né? É importante deixar a questão curricular para falar no momento que as pessoas quiserem investigar, procurar, está disponível em alguns links que estão colocados aí no rodapé. O importante é nós compreendermos que a origem desse trabalho, ela iniciou-se com uma intenção de diminuir a conflituosidade entre crianças adotadas e famílias de adoção. Segundo ponto, na mesma época, era compatibilizar a expectativa, tanto da criança quanto dos pais que iam recebê-la, das famílias que iam recebê-la. E avançamos até nas famílias onde tem a figura da mãe que tem filhos e o pai que não é o homem, que não é o pai das crianças, os casais divorciados e tal. Então, tanto de um lado quanto de outro, nós criamos essa estrutura de comunicação para que diminuísse a conflituosidade e facilitasse o convívio. Chegamos a um ponto de reduzir em 93%, 94% dos casos monitorados, reduzimos a conflituosidade. E isso é um número significativo. Nós produzimos com esse conteúdo uma estabilidade parental muito grande
E aí nós resolvemos avançar e chegar até as famílias estruturadas convencionais. O que é isso? É aquela família que, teoricamente, nunca teve questão funcional alguma para poder justificar uma intervenção desse nível que nós fazíamos no nível e nas escolas e nas famílias de adoção. Bom, essa é a história desse método. Esse método é um método longo, é uma aplicação cuidadosa, individualizada, nunca é coletiva. O que nós estamos a falar aqui hoje, se você me permite, Sandra, é dizer o seguinte: é dar uma demonstração de como esse método atua e como ele elimina conflitos. Portanto, é isso que eu venho a dizer. Comunicação intencional é aquela comunicação que uma pessoa envia uma mensagem à outra de forma proposital. Essa é a descrição. E nós mostramos como pais e filhos podem trocar comunicações intencionais para favorecer a aceitação mútua. Certo? É isso que nós vamos falar aqui. E fica com você a palavra de volta. Pode continuar. Então, deixa eu só dar assim, aquela introdução, por que né, hoje eu resolvi realmente estar fazendo essa entrevista com o professor e ele está nos mostrando desse método. Porque eu estou fazendo e eu estou aplicando este método e ele está dando muito certo na minha família. Vocês todos, ou a maioria sabe, ou outros que não me conhecem ainda, tenho uma menina adotada que com muito amor nos ensinou muito, e tem muito isso, dessa expectativa do que nós podemos dar para ela e ela dar para nós, em termos de toda essa interação, da intenção, do amor que nós temos, do amor que ela quer receber, que são coisas diferentes. Às vezes as pessoas querem de uma forma e não recebem da forma que elas desejam. E eu percebi, através dessa mentoria, e eu vou dizer uma coisa para vocês, meninas e meninos, eu estou há 53 horas com o professor Fernando, todos os dias, sábado e domingo, incansavelmente. O professor Fernando e a Miriam, sua esposa, a Miriam Gonçalves, que é a minha diretora em Mary Kay, né, diretora executiva, conheço eles há muito tempo, e desde 2014 nós nos reunimos em cafés filosóficos, porque todos sabem, eu venho de uma família de gregos, egípcios, eu gosto muito de história, minha família também, meus filhos, o marido, gostavam muito de história. Então nós nos reuníamos em cafés, e me lembro muito nos cafés do shopping, na livraria da Vila, e muitas vezes conversando com o professor, ele trazia muitas argumentações, e hoje, gente, aprendi o que é argumentar e não discutir. Hoje eu aprendi a argumentar com meus filhos e não discutir com os filhos, que é muito diferente, né? Não só com os filhos, com as pessoas, como nós temos que respeitar tudo isso. Eu devo muito isso ao professor. Foram tempo de aula, tempo de argumentações que ele foi me explicando, essa aceitação e como é a diferença dessa visão. E quando nós estávamos nessas livrarias, nesses cafés filosóficos, eu não esqueço que um dia nós saímos de um café e o professor, lá no Shopping Galeria, aqui em Campinas, olhou para tudo isso, olhou para nós e falou assim: vocês estão vendo todas essas lojas? Olha, em 2014, gente, vocês vão ver elas todas fechadas. As vendas diretas vão ser algo que vai acontecer rapidamente. E vocês vão ver uma H-Stern e outros vendendo como vendas diretas, e restaurantes tendo as pessoas cozinhando na casa, os chefes de cozinha cozinhando nas casas das pessoas. E nós achamos uma loucura. Falamos, nossa, professor, isso aí está parecendo coisa de futurística, né? E nós vimos isso acontecer agora. E a gente volta e meia lembra desse momento em que ele colocou tudo isso. Então, quando eu pedi para o professor, eu quero falar com êxito, eu quero que quando eu falo, as pessoas entendam e compreendam o que eu falo, porque o tempo de pandemia, em que nós ficamos tanto tempo falando por redes sociais, falando por computador, é muito diferente da gente falar presencialmente. Nós não temos aquela parte cênica, né? Aquela parte que nós estamos nos expressando, mas nós falamos às vezes pelo celular ou falamos assim, é muito diferente, né? Essa linguagem. E isso eu aprendi,
que através da entonação da voz, através do conteúdo, da força da sua voz, da forma que você fala, você pode passar o recado e fazer as pessoas te entenderem. E o que eu mais queria, gente, o que eu mais queria mesmo, era que meus filhos me compreendessem. O que eu mais queria era que com meus netos me compreendessem. E eu queria compreender a minha neta de 3 anos, quando ficava birrenta com o pai. E por que ela estava birrenta com o pai? E foi aí que semana passada, conversando há 2 semanas com a doutora Maria Carol, que esteve aqui como entrevista na semana passada, e ela me contou, Sandra, eu tenho recebido muitos pacientes no meu consultório e pais que não estão entendendo porque filhos de 2 anos não estão ainda falando. E nós vimos que eles não estão tendo os estímulos suficientes. São mães que estão esgotadas dentro de suas casas, em home office, fazendo, além disso, sendo professoras, cuidando da casa, tendo multitarefas, e elas estão muito estressadas. E as crianças estão percebendo tudo isso. E, às vezes, por estarem mudas, elas mesmas já estão sinalizando alguma coisa e comunicando para a gente alguma coisa. E nós tivemos, então, essa live com ela que foi muito importante. E nisso, conversando com o professor sobre a live, ele assistiu também. Nós estamos trabalhando gerações, né? Nós estamos trabalhando as gerações que vêm desde da geração Silent, a Baby Boom, a X, aí vem a Y, a Z, a Alpha, e agora a geração Covid. Ele falou para mim, Sandra, isso realmente é real, vamos trabalhar, e ele vem trabalhando comigo. Como? Esse método que nós estamos falando, esse método eu tenho trabalhado com os meus netos e trabalhado com meus filhos. Posso dizer para vocês que hoje eu consigo compreender muito. E quando não compreendo, eu tento entender as emoções, porque foi isso que o professor me ensinou através dessas ferramentas. Entenda as emoções dos seus netos. Compreenda isso e fale isso para eles. Ai, professor, adiantei muito, né? Não sei. Mas... Foi bom, está bem colocado. Muito obrigado. E é isso que eu queria muito, que todos vocês tivessem essa oportunidade de ouvir o professor, de ouvir uma pessoa que é mestre no que está falando e que pode contribuir tanto para a vida de tantas pessoas. E eu sei que o que eu tenho aprendido tem contribuído para mim muito, primeiramente para a minha vida, que eu comecei a me conhecer quem eu sou. Outra coisa que eu não gostava, eu falava sinceramente para vocês, eu não gostava da minha voz, não. Hoje eu sei quem é a voz de Sandra. Eu não sabia quem era a voz da Sandra. Hoje eu gosto da minha voz. Olha que diferença, gente. É muito diferente. E eu quero aqui dar boa noite para as meninas que entraram aqui, que é a Betinha de Santos. Boa noite, Beth. A Fabiane, que entrou, Amaral. Fabiola, entrou. A Miriam Duarte, sejam bem-vindas. E a Marisa também, que está aqui, que é a mãe da Fabiola, também de Guarulhos. Então, nós temos um pessoal muito eclético aqui de vários lugares, mas que são mães muito preocupadas também, e avós também preocupadas nesse sentido, sabe, professor? São amigas que eu converso muito, e a gente troca muitas figurinhas a respeito de educação dos nossos filhos e de netos, e às vezes a gente até chora, olha como um fez, como o outro fez. E hoje eu tenho certeza que essa visão, essa breve visão, né, que o senhor colocou aqui, de fornecer uma orientação para desenvolver o que? Habilidades para convivências de pais, mães, filhos, filhas, netos e netas, e transformar mesmo para melhor a convivência social. E eu vou dizer outra coisa, sei que está na sua frente, mas para dizer que desses anos todos que eu conheço você e a Miriam, eu só posso dizer que eu tenho muito carinho, muita gratidão, porque tudo que fizestes até hoje pelo mundo, assim, pela própria comunidade mundial, pelos governos, são coisas que eu sei, que eu fui atrás, fui descobrindo, e algumas coisas que vocês foram me contando. Mais trabalhos que merecem todo o nosso parabéns, o nosso louvor, professor. Então, vamos voltar ao que nós estávamos falando, dessa linda geração que vai dos 0 aos 19 anos. E eu queria uma pergunta que eu achei muito interessante, porque eu tenho um netinho, né, de 6, 7 meses, eu sei que nós estamos com algumas vós ou mães que também têm crianças muito nenês,
Que você comentou para mim que o choro significa, e ele também tem uma comunicação. Conta para nós, professor, sobre isso. Na verdade, o grande alerta que nós podemos deixar de lembrança para todas as pessoas é o seguinte: o choro é uma parte normal do desenvolvimento do ser humano. No bebê, o choro é absolutamente normal. O choro é a forma que a criança tem de se comunicar. Desde que nós começamos a estudar, nós coletamos sons, gravamos sons e áudios do ambiente onde a criança de berço estava, de pessoas que lidam com essas crianças, e gravamos mais de 3.000 horas de áudio. E nós chegamos à conclusão que é um padrão comportamental de bebês que começa com cerca de 2 semanas de idade e vai até aos 9 meses, em alguns casos até um pouquinho mais, mas se concentra entre 2 semanas e 4 meses, é o momento em que os bebês choram com todas as forças que podem ter. E isso criou até um nome próprio, porque é caracterizado, principalmente na Europa, não sei como é que se usa aqui no Brasil, mas aquele período de choro roxo é o nome que se dá para descrever essa fase do desenvolvimento da criança. Enquanto alguns pensam que é a fase do choro, eu acredito e penso que é a fase do desenvolvimento. E o choro tem uma série de variáveis que nós, nesses áudios, durante esse período de estudo, conseguimos compreender o pedido que está implícito no bebê quando ele chora. E conseguimos perceber, por exemplo, que o choro é diferente quando ele quer comer, que o choro é diferente quando ele quer carinho, o bebê quer carinho, é choro diferente quando está molhado. E esse desafio que aparece para os pais, muitas vezes pais de primeira viagem e até mesmo os pais já de terceiro, quarto filho, eles têm que compreender como acontece isso. E um detalhe importante: a compreensão desse período de choro e o enquadramento no período do choro, no tipo de choro, na atividade ou na proposta ou no pedido emocional do bebê, faz a maior diferença. Pensa aqui comigo um número médio. O cérebro de uma criança dobra de tamanho no primeiro ano de vida. Dobra de tamanho no primeiro ano de vida. E é exatamente nesse primeiro ano de vida que o cérebro está construindo habilidades sociais, emocionais, que vão definir o rumo da vida daquele bebê, futuro adulto, para sempre. Isso. As habilidades são construídas no primeiro ano? As habilidades sociais e emocionais são construídas nesse primeiro ano de vida da criança, no qual acelera essa preferência para forçar e para dar força às habilidades emocionais que a criança vai adquirindo, que faz com que o cérebro, em um ano, dobre de tamanho. E é nesse ponto que nós precisamos compreender, todos nós. A criança, dos dias que nasce até os 4 meses, ela chora. Ela chora, tem aquele período de choro que é gravíssimo, chora por qualquer razão. Tem o choro inesperado, tem o choro que resiste a qualquer trabalho, enfim, tem o choro de longa duração. Nós mapeamos crianças em lares absolutamente estáveis, que choraram de 7 a 9 horas por dia. Isso é normal? Absolutamente normal. Aliás, é um padrão. A média de 5 horas dia é padrão mundial. Olha, meninas, é normal, porque o que a gente vê de mães, às vezes desesperadas, né, e às vezes se acham incapazes, porque daí dá toda aquela depressão pós-parto, porque são incapazes de deixar o filho, né, não sabe por que o filho chora tanto. Exatamente. E é interessante fixar isso na mente,
que o choro é parte do desenvolvimento. O choro, existe esse período que está cientificamente classificado como período de choro roxo. Esse período vai das 2 semanas de idade, no mínimo aos 4 meses. Pode chegar até a 9 meses de idade. E esse período é o período no qual o cérebro do filho, da filha, da criança, dobra de tamanho. E esse choro, ele é uma grande oportunidade para os pais, para os parentes, se criarem vínculos para formar a base sólida que vai garantir que a criança possa avançar pelo mundo e vai garantir a estabilidade da família. Nunca é um choro à toa. Esse período existe e nunca, guardadas as proporções, aquelas ocorrências que não são o caso de abordar aqui, mas é normal. E um detalhe a mais, para fixar: de 5 horas por dia, principalmente no período da tarde para a noite. Que é o lusco-fusco. É o lusco-fusco. Que começa o choro. As pessoas que são mães, que estiverem por aqui, podem até acreditar ou mudar, dizendo que não é assim ou é assado, mas uma média que eu posso garantir num ambiente de gravações com quase 4 mil lares. Mas, professor, só um instante, só para dizer aqui que a Fabi está falando que o Davi chorava muito quando era bebê, né? E a Maria Aparecida só falou alguma coisa, que ela é de Campinas, ela fala que as fases de chamar a mãe várias vezes por hora. A gente vai chegar aí, né? A gente vai conversar sobre isso. Mas uma pergunta só Agradeço, o Cleide, seu comentário, viu, querida? Um beijo. E o que eu te perguntar assim, se a criança chora, muitos pais falam assim, deixa chorar que para. Deixa chorar mesmo? Entre fazer algo que vá comprometer a criação da confiança mútua, é preferível deixar chorar. Como que compromete a confiança mútua? Porque a confiança do bebê, ela está sendo formalizada, está sendo criada aí nesse período. O que o bebê está procurando e dando a oportunidade para nós através do choro? Os bebês querem estabelecer confiança, querem que aquela atitude dele traga mais entrosamento, mais empatia física entre pais e mães. E se você não consegue compreender isso, o melhor a fazer é deixar chorar. Entretanto, nós hoje, eu particularmente sou contra isso. Eu olho para a criança chorando no lar e entendo que é a maior oportunidade que os cuidadores, os pais biológicos ou mesmo adotivos têm de criar confiança nas relações futuras. Nesse curto prazo, é esse o momento. Bom, identificar o choro, o que a criança quer, o que ela não quer, é um passo a passo que esse método apresenta. Nós temos, como na orientação que fornecemos às pessoas, nós sempre mostramos o que cada tipo de choro faz. Bom, entretanto, existe um padrão comum de sugestão que nós damos aos pais que têm criança pequena, pais biológicos ou pais adotivos. Criar o plano de calma. Os pais, nesse caso, precisam criar um plano de calma para fazer com que o bebê seja integrado que a demanda que o bebê emite se integre com a possibilidade dos pais fornecerem alívio. Então, nós fazemos sempre isso. Por exemplo, faça uma lista de respostas para você mesmo, o pai ou a mãe. Quando o filho chegou, o bebê chegou, ele procure saber, ele está molhado, ele está com fome, ele está precisando aquecer-se, porque ele chegou ao mundo e saiu de um lugar aconchegante e está
ali no berço, sozinha, a mãe pode achar que está muito quente, deixa o menino ali ou a menina ali. E às vezes ele quer só um enfaixamento para se sentir acolhido. Essas perguntas, nós falamos que isso é do pai, da mãe e do cuidador. Tem essa lista ali e ela vai checando. Bom, ele alimentou? Beleza. Bom, ele arrotou adequadamente? Beleza. Ele está molhado? Não. Ou está molhado? Troca. Ele está enfaixado adequadamente? Não. Então, enfaixa. E vai tocando essas questões, não é por método de acerto e erro, é por pedagogia do choro. O choro, ele indica uma série de necessidades da criança. Agora, para fazer com que essas necessidades sejam atendidas, é preciso identificar a criança, fazer a identificação do lar, o que envolve praticamente uma integração entre o mentor da mãe e do pai e aquele lar. Em linhas gerais, esse caminho de fazer um plano de calma para o bebê é fundamental, que você pode fazer e está ao alcance de toda a gente. Então, professor, é muito importante, o senhor falou esses dias, quando eu vi a Mariana, né, e o Marcelo cuidando do pequeno, né, do Léo, eu percebi exatamente o seguinte: ele teve um choro diferenciado, meu genro falou assim, não, Sandra, está na hora, ele já está cansado porque ele quer dormir, esse choro já é de dormir. Então, eu percebi que eles já conhecem, muitos pais já conhecem o choro, e para que se refere? Então, o que eu entendo de tudo que o senhor explicou agora é que isso me dá a base da confiança para que a criança crie essa confiança. Esse choro, meu pai entende que é a hora de eu dormir. Esse choro, minha mãe entende que é a hora de comer. Então, é essa base que, com o tempo, ele não precisa mais chorar, né? Ele só o choro, aquele sinal já indica que ele está sendo entendido. E muito mais do que isso, né? Nesse choro, ele além de mostrar que está, o pai ou a mãe ao atender mostra que está compreendendo o choro, cria o laço de afetividade que nunca mais se rompe. Exatamente. Então, professor, esse nunca mais se rompe. Mas eu sei que muitas mães, muitas avós que estão ouvindo aqui já passaram disso, né? E algumas coisas foram feitas que muitos laços foram rompidos, né? Eu vou voltar nisso só para pensar nesses laços rompidos e como nós podemos melhorar isso para frente. Só colocar algumas questões que a Maria Aparecida colocou aqui, que fala assim, quando ele chora, ele está mandando você adivinhar o que ele quer? Não, ele não está mandando, né? É mais ou menos mandando. Aí, por quê? Porque quando os pais fazem o que eles querem, eles param de chorar como se nunca tivesse chorando. É mais ou menos aquilo que nós comentamos de birra e de colapso de raiva, que nós vamos falar sobre isso, sabe? Só um instante, mais parecida, nós vamos falar. E tem um choro de não querer dormir também. Agora, professor, só vou fazer um parênteses dessa mentoria para a gente seguir na idade um pouquinho, tá? O que eu quero só comentar com vocês, que nós falamos só de um item agora, que o professor está falando, que na mentoria, quando você começa a fazer essa mentoria, o que acontece? De 0 a 3 anos, através desenvolver essas habilidades e conhecimento do seu filho, de você mesma, ou do cuidador, ou do tutor, você desenvolve a confiança, você desenvolve a disciplina, a hora do comer, a empatia, desenvolve os amigos, a felicidade. Você desenvolve a gentileza nessas crianças, é isso, né, professor? O ouvir, a leitura, lembrando que a doutora Maria Carol falou o quê? Que ela ficou impressionada que os pais não estão lendo para os filhos, não há leitura para os filhos. Então, é isso que nós precisamos voltar a ter esse tempo de leitura, de resiliência, ensinar essas crianças, já agora, professor, ensinar até os 3 anos, ter resiliência? Dá para ensinar? Exatamente. O que é um dos itens vamos dizer assim, do pacote de mentoria para crianças, para famílias que têm crianças até 3 anos, procedimentos para ampliar e criar confiança,
disciplina, empatia, resiliência, responsabilidade, rotina, compromisso. Nós temos todo esse pacote que nós chamamos de paternidade intencional. Como que se cria, como que se faz para que a paternidade tenha recheios de intencionalidade. Lembrando que a comunicação intencional é aquela que é falada de um para outro. Poucas possibilidades no planeta existem de comunicação intencional generalizada. As pessoas às vezes me questionam: poxa, se eu vou falar como nessa entrevista, eu estou falando genericamente? Não, eu estou falando que crianças de 3 anos, 8 anos, 18 anos, adolescentes, adultos com filhos, mesmo que a conversa esteja girando em torno de um personagem hipotético, ela é intencional. Até aí tudo bem, Sandra? Sim, sim, sim. Então, o que nós... E você abordou um ponto aí significativo. Vou até antecipar essa fala. A diferença entre birra e aquele comportamento indesejado, como se fosse um colapso, um acesso de fúria, sempre vai existir. Para um, para outro. Como é que eu vou diferenciar isso? Penso que isso vai ajudar a pessoa que fez a pergunta. A criança que está em birra e birrou, ela está agindo na esperança de um resultado desejado, ou seja, ela não quer dormir, ela faz birra, ela quer comer o chocolate, ela faz birra. Quando você dá o chocolate, ou deixa ela acordada mais alguns instantes, ela para. É como se nunca tivesse chorado. Até aí tudo em paz? É o que a Cida perguntou. Cida, olha lá, a resposta aí. É o que ela perguntou. Por que eles param de chorar quando você realiza o que eles desejam, né? Isso não é exatamente porque eles estão apenas fazendo birra. São crianças absolutamente normais, como nós adultos, quando queremos uma pizza, por exemplo, no meio da noite, nós vamos discar para tudo quanto é telefone imaginário, e toda vez que alguém disser está fechado, você vai ficar embirrado. Nós adultos somos assim. Somos, é verdade. A criança muito mais facilmente. Agora, aquele comportamento doentio que pode beirar a necessidade de uma intervenção por profissionais, psicólogos, psiquiatras e mais especialistas, é aquele colapso, aquele acesso de raiva que acontece com a mesma intensidade da birra, só que a criança não quer nada, ela só quer fazer a raiva, ela só quer extravasar. E não, então, mesmo que você faça o que ela deseja, ela continua com raiva? Não, ela não quer nada, você não consegue atender aquilo que você pensa ser normal. Por exemplo, às vezes o acesso de raiva pode acontecer numa criança em determinado momento, e você associa, pensa aquele famoso ato de presumir. O pai, ou a mãe, ou o cuidador presume que é por o fato de você estar jantando que aquela criança quer o seu cuidado, quer a sua atenção, quer te tirar dali. Você presume. E aí você sai, você faz, e a criança continua. Quando não há uma causa, não está agindo, a criança não age, em busca de um comportamento, de um resultado, isso precisa ser um olhar diferenciado para esse caso. Se essa ocorrência acontece muitas vezes num dia. O que é muitas vezes num dia? É absolutamente normal que aconteça 1 ou 2 vezes por dia. Não chega a ser, de acordo com a idade, esse período vai diminuindo. Quanto mais idade, menos possibilidade de ser considerado um ato espontâneo. Por exemplo, uma criança de 3 anos, ela criar esse acerto, criar essa raiva a troco de nada, 2 vezes por dia, 1 vez por dia, é simples e você vai trabalhar, segundo a nossa mentoria, com todos os cuidados que acaricia, que traz para perto, que demonstra afeto. Agora, se passou disso, é preciso procurar auxílio externo.
Então, professor, eu fiz isso, eu quero só dar um parênteses que eu fiz exatamente isso quando eu comentei com o senhor do acesso de raiva do meu neto, e ele chega às vezes a bater, né? Ele vai lá e bate, não faz o que ele quer, em alguma coisa ele vai lá e bate, eu não quero fazer, e eu peguei justamente uma noite que ele estava aqui, que eu falei, agora está na hora de parar o filme que você estava assistindo, o desenho, que nós vamos tomar banho e jantar, era o final de tarde. Ele começou a fazer um escândalo, falou que não ia fazer isso, e ficou com muita raiva. Aí eu segurei ele no colo e falei para ele: a vovó também, quando tinha sua idade, ficava com muita raiva da vovó, da Yayá, da mamãe, quando fazia isso comigo, porque eu queria continuar assistindo o filme. Mas eu sei que você quer assistir, eu entendo a sua raiva, eu entendo hoje, professor, que essa empatia de compreender o sentimento da criança faz com que ela entenda, minha avó me entendeu, então eu não estou fazendo manha, porque muitas vezes, olha o que eu mais escuto, você está fazendo manha, vai já para o banho, pega pela mão, esperneando, vai para o banho, ou agora eu desligo já, quer dizer, se percebe mães que estão sem paciência e pessoas que não sabem como lidar, e já castigam, então você não vai mais assistir televisão. E você percebe sempre um castigo, algo muitas vezes acontecendo dessa forma. E quando eu fiz isso com ele virou para mim, ele falou assim, tá bom, vovó. E ele foi, tomou banho, porque eu falei para ele, nós vamos, você vai tomar banho, você vai jantar e nós terminamos o teu desenho, combinado? Gente, falei com ele como um adulto, e ele falou, combinado. Né? Então, ficou algo combinado. Gente, eu percebo como essas crianças são inteligentes. E falando dessa forma, eles entendem muito bem que você está entendendo o sentimento que eles têm por trás, né? É importante aqui classificar o seguinte, a criança também pode ter um acesso de raiva porque ela não encontra palavras no vocabulário que ainda dela é reduzido para comunicar-se, para dizer o que sente. Então, ela usa a emoção para dizer, no lugar da comunicação verbal, ela usa a emoção, que é a única coisa que ela tem. Então, esse grito por atenção, em virtude de uma incapacidade de comunicar, ele é absolutamente normal. E nós temos que estar decodificando essa mensagem ao longo da vida. Eu consigo pensar até que em algum futuro adiante, em breve, vão haver práticas pedagógicas públicas para fazer com que as mães e os pais biológicos se habilitem a poder decodificar o choro do bebê, decodificar e obter informações da criança já a caminho dos primeiros 8 anos de idade, decodificar aquilo que ela tem que ensinar e o que a criança precisa receber para ser preparado e preparar o filho ou a filha para ter sucesso na vida adulta. Então, eu penso assim, talvez seja um sonho, mas eu tenho a característica de sempre sonhar adiante. Eu tenho certeza que em algum momento nós vamos ser beneficiados com um programa público, com algo que chegue a todos os lares, tanto aqueles que podem pagar uma mentoria individualizada, quanto aqueles que são carentes de recursos financeiros e não têm acesso, muitas vezes, ao conhecimento prático. Da nossa parte, Sandra, você, eu, nós fizemos um pacto hoje. Nós estamos prontos para levar isso ao maior número de lares que tiver necessidade. E qual é o maior número de lares? Eu posso garantir, 100% dos lares, agora, de pós-pandemia, vão estar carentes de decodificações das mensagens emocionais, tanto de adultos, adolescentes, bebês, idosos, todos nós vamos precisar de uma decodificação daquilo que eu não consigo falar, mas consigo manifestar, ou com uma erupção de pele, uma urticária no adulto, ou uma coceira na cabeça, ou um toque a mais. Nós estamos nesse estágio.
Então, professor, isso é uma coisa que também a gente chegou a conversar, né? Nós começamos a perceber algum estresse, talvez, da pandemia, do isolamento social, da forma como as pessoas estavam se expressando até entre elas, até a comunicação. Nós falamos sobre isso. O quanto houve um problema e quanto essa comunicação futura vai mudar e está mudando. Então, creio que essa mentoria que ela vai, você tem a idade que eu tenho aqui, até que a gente falou, como faço para ser um pai e uma mãe intencional, né? Então, você vai ter a faixa de 0 aos 3 anos, né? Dos 3 aos 8 anos, que é a faixa aqui que eu estou com o meu neto, e você tem da faixa dos 8 aos 18 anos, que eu tenho algumas amigas aqui que também estão com netos e filhos. Nós classificamos e decodificamos os apelos emocionais vindos de criança de 2 semanas de idade até adolescente com 19 anos de idade. O que um adolescente, será que você pode colocar para a gente, o que esses adolescentes, como eles estão se comunicando e estão dizendo, olha, socorro, eu estou precisando de ajuda, socorro, mãe, me decodifica, como que é isso? Os adolescentes nessa faixa de 18 a 19 anos, eles estão num momento, principalmente agora, na saída dessa pandemia, onde a raiva faz parte do dialeto deles. Raiva contra o sistema, raiva contra o mundo, raiva contra a patologia da doença que chegou e não termina, raiva contra a dúvida de não saber quem fala o que deve ser feito, o que não deve. Então, esse é o topo da lista dos adolescentes. Os pais intencionais precisam lidar com as crianças, os adolescentes dessa faixa de idade, tratando de compatibilizar a necessidade de se enraivecer com a necessidade de agir. Isso é o caminho. Nós temos também, nessa faixa de idade, aquele motivo, aquele momento que nós chamamos de assédio moral, que é aquele instante em que o adolescente ou faz o assédio com a mãe ou o pai, ou os pais fazem o assédio com a mãe, com a criança. Essa é uma linha muito sutil, mas é percebido de uma maneira significativa. Um pai, uma mãe, um filho, um adolescente, dificilmente vai conseguir saber o momento em que invadiu a privacidade ao ponto de ser considerado um assédio moral ou não. É uma linha fina. Nós precisamos dar cor para essa linha para poder ninguém passar por ela. Temos as questões das tarefas do cotidiano, se a pessoa ainda mora na casa dos pais, a questão da confiança, a questão do conflito. Na verdade, a pressão de grupo é fundamental ser lidada com essa idade. O ouvir, o escutar. Puxa vida, você lembra que eu venho falando, nós sabemos, muita gente tem curso de oratória para todo lado. Eu tenho um curso de escutatória, você precisa aprender a escutar para poder falar. É uma situação, o adolescente, homem ou mulher, de 18 a 19 anos, ele tem uma lista de processos, de procedimentos que os pais intencionais podem trabalhar para evitar que o adolescente entre em rota de conflituosidade no planeta. Um detalhe importante. Quando o pai e a mãe, ou o pai ou a mãe, adota práticas de paternidade intencionais, o que acontece? Ele se fortalece e fortalece o filho. Ele se torna um indivíduo melhor habilitado. Ele se torna um indivíduo que profissionalmente vai agir com atitudes intencionais no cotidiano. Vai sempre ter essas condutas que vão apoiar, que vão gerenciar o estresse, melhorar o desempenho profissional, o desempenho acadêmico, melhora a autorregulação. Nós estamos a um passo do planeta dizer assim, a lei não existe mais. Os aplicadores, os operadores de lei perderam a mão. Então, você precisa se autorregular. Isso é que eu brinco sempre assim,
A Sandra ouviu em 2014 um vaticínio lá sobre a questão dos shoppings. Aqui eu estou dizendo, nos próximos 30 anos, todas as leis do planeta vão estar sendo por meio de autorregulação. É você que vai dizer, não vou atravessar a quarta parte, eu não vou avançar mais do que a velocidade de segurança. É você que vai se autorregular. E nós temos que preparar a sociedade. Mas, professor, sabe que é uma verdade, porque, veja, o que eu percebi assim, quando eu saí do mundo corporativo e entrei em vendas diretas, já percebi que eu tinha que ter uma autorregulamentação minha mesmo, né? Que é a autodisciplina. Eu tinha que ter uma disciplina de horários, de me estruturar, porque ninguém ia fazer isso por mim. E eu tenho que ter isso, porque eu tenho que manter minha qualidade de vida, meu equilíbrio espiritual, emocional, intelectual. Eu preciso manter isso. É isso que você está falando. As pessoas vão ter que manter o seu equilíbrio, e essa autorregulamentação seria perfeita, né? Porque, lógico que dentro que o meu limite começa, termina no limite do outro, né? Essa autorregulamentação, tendo os cursos de moral e cívica que nunca mais se teve na escola, em lugar nenhum. Mas, professor, eu acho assim fantástico, e eu me lembro de você ter comentado da pesquisa, que eu acho que nós temos um link aqui embaixo, não tem, de uma pesquisa, para que as pessoas possam fazer também. Fale um pouco dessa pesquisa. Na verdade, eu mantenho aberto num formulário do Google 4 pesquisas permanentemente abertas, que buscam identificar, por exemplo, aspectos que se uma mãe contrata babás, quando ela contrata, que método ela usa, se ela faz pergunta X, Y, se ela compreende esse, e no meio dessas questões vai junto um material que vai compor um roteiro, um livro. Pensa você, que é uma pesquisa que a pessoa vai respondendo, e entre uma pergunta e outra existem conteúdos disseminados para permitir que a pessoa se ampare em algum documento impresso, documento tangível. Essa pesquisa, elas todas estão abertas. A primeira pesquisa é essa que o link está sendo disponível aí para vocês. E, a partir dessa, a pessoa que faz a primeira responde, eu encaminho a segunda. A pessoa que faz a segunda, eu encaminho a terceira. E isso é público, não tem custo algum. A pessoa é só entrar, responder. Eu faço um acompanhamento dessas respostas e dou algumas sugestões sem nenhuma despesa, a não ser a despesa do dispêndio de tempo para responder. Cada pesquisa dura 35 minutos e uma última finalista dura 60 minutos para responder. Pensa que é o caminho pelo qual nós construímos e referendamos essa metodologia. Nem fala, é super importante, porque tudo que você construiu foi em cima, sempre foi de pesquisa. Me lembro que durante todo esse processo, desde 2014, inclusive o Fábio está aqui, está falando que realmente as pessoas estão sem falta de educação moral e religião, isso é verdade também, é isso que nós estamos falando, sem moral e física. Então, todo esse processo, eu me lembro de participar de muitas pesquisas, e essas pesquisas me fizeram refletir muito sobre muitos aspectos dessas perguntas de vida, de autoconhecimento, e de poder realmente se enxergar o outro, né, que é o mais importante. Porque o que eu percebo... Dá um abraço, Fábio. Receba meu abraço aí, hein? Ele está aí sim, a Cláudia também entrou, seja bem-vinda, a Cláudia, a Neuza Toledo também entrou, boa noite, sejam bem-vindos. Então, é isso que é muito importante. Agora, me diz uma coisa que faltou uma pergunta, depois eu volto lá para as mentorias. Lá atrás, que eu te fiz, que eu falei assim, se essa criança que tem o cérebro, bebê, que dobra, que ela tem desenvolvido as suas habilidades sociais e emocionais, é dobrado. E se ela, nesse primeiro momento, do 0 a 1 ano, ela não tiver isso, o que acontece, professor? Em que momento, existe um momento que nós vamos conseguir resgatar? Eu prefiro deixar isso para um momento individual. Porque fazer uma afirmativa, seja pela possibilidade de resgatar, seja pela impossibilidade, é temeroso. Cada caso vai ser um caso. Depende de quanto
aquele mecanismo de autodesenvolvimento foi afligido ou não. Então, Entendi. é melhor tratar cada caso separadamente. Então, mas dá para tratar cada caso separadamente. Não quer dizer que a pessoa não tem. Sem dúvida, sem dúvida. Não dá, exato. A gente pode tratar e recuperar a criança ou adolescente que tenha passado por momentos traumáticos nessa idade, né? Sem problema. Não, nunca vamos dizer assim, nunca se deixa ninguém para trás na pior ou na melhor das condições. Sim. Todas as condições são o objetivo da paternidade intencional é conviver harmoniosamente e reforçar pontos positivos, tanto de quem é o pai biológico, a mãe biológica, o pai adotivo, o enteado. A proposta é essa, são 5 etapas, simples de fazer. Evidente que todas elas demandam esforço de ambas as partes. Agora, aquela criança que veio e teve o autodesenvolvimento, que durou até os 9 meses, a crise de choro, que foi sempre compreendido, ele vai navegar com muita facilidade nas 5 etapas. Vai ser um canal de comunicação onde a mensagem de ida recebe outra de volta e assim o progresso vai acontecendo. É nessa linha que nós trabalhamos. E, professor, outra coisa também que a gente observa hoje em dia é que os jovens estão se casando mais tarde e gerando filhos mais velhos, e aí dá uma diferença grande que nós estamos conversando muito sobre gerações, né? Então, é mais um fato que pode entrar no conflito que a mentoria auxilia demais a você conseguir balancear essas gerações, né? Essa defasagem de gerações entre as gerações. É verdade. É verdade. A maturidade dos partos é uma realidade. Mulheres que, diga assim, pensavam-se que aos 35, 38, 40, 42 anos não poderiam mais gerar filhos, hoje estão gerando até com 50, 52, e aí acontece um descompasso entre as gerações. Entretanto, as mulheres que fazem essa opção pela gravidez tardia, elas vêm carregadas com um background muito forte e as habilita quase que naturalmente para lidar com a conflituosidade que está chegando, que chega e que vai chegar. Isso é inevitável. Agora, as pessoas com essa característica já vêm com essa formação que sem muita ligação com um aspecto de ter um mentor ou não, mas é uma formação da vida pela vida que a habilita a compreender melhor o descompasso geracional. E Sim. Isso é fundamental. É fundamental, né? Então, professor, o que eu percebo é o seguinte, que uma coisa que eu, quando eu convidei as pessoas, falei, nós precisamos incentivar esses jovens, esses adolescentes a se autoconhecerem, a ter um desenvolvimento parental saudável para se tornarem os futuros médicos, advogados e governantes desses países, do nosso país, ou de todos os lugares, porque nós não queremos filhos zumbis, né? Nós não queremos filhos que são que o sistema faça eles seguirem, mas sim pessoas que tenham argumentos, sejam argumentativos, não que discutam, que eu já percebi a diferença das duas coisas, mas que tenham argumentação, que possam colocar o seu ponto de vista sem magoar as pessoas, mas poder entender o ponto de vista de outra pessoa também. E estudarem, né, terem conhecimento. É importante. Isso é fundamental. E a partir de agora, nesse momento que nós estamos vislumbrando uma luz que diz assim, parece que nós vamos poder ir à rua, parece que as coisas vão voltar ao normal, parece que as coisas vão permitir que eu saia de casa com a criança, deixe a criança, nossa, vou para o trabalho. Parece. Nesse momento é onde vão ocorrer aqueles conflitos maiores. Há uma curiosidade que outro dia eu falei com vocês, acho que com você mesmo. Eu disse, nenhum pai ou nenhuma mãe tem o direito de chegar em casa fora do horário previsto.
Você lembra disso? Eu não sei se falei. Sim. Eu digo, a criança, ela não quer improvisações, ela espera você num horário e ela, se você chega mais cedo, ela se assusta. Ela pode criar um ato de disparar o famoso choro roxo. Porque ela, peraí, ele chegou agora, mas não era agora, eu estava querendo mais na frente. Se ele chegou agora, ele vai sair daqui a pouco. A mente, o cérebro está em crescimento e a quantidade de elucubrações, ou seja, aqueles pensamentos que nós nunca sabemos e pouco vamos saber no futuro, acomete a criança naquilo ali. Então, são aspectos importantes. A saída de casa, com quem tem criança pequena, deve provocar uma saída programada, devagar, para não deixar o espaço vazio, e o retorno também deve ser programado para ocupar o espaço que tem hoje. Nossa, que super importante. Gente, é muito importante, professor. Quantas vezes, olha, eu vou falar de mim, hein? Que eu saí escondida para filho não chorar. Olha que coisa louca. Sair escondida para filho não saber que você saiu. E a criança percebia que você saía porque ia procurar a mãe da mãe. Claro. Na escola, a professora levava embora e eles tinham essa sensação horrível. Ai, o mundo realmente precisa dessas mudanças. Hoje eu vejo, lógico que a gente fazia o melhor que a gente sabia naquela época, né, professor? Mas agora, deixa eu te falar um pouco. O Fábio comentou, te agradeceu os seus cumprimentos, né? E ele falou aqui: nós vivemos na era do conhecimento, isso se aplica a crianças também? A pergunta dele é se isso se aplica a crianças também. Ou são diferentes de outras épocas? Não, as crianças de hoje são sensitivas, muito menos do que carregadas de conhecimento. Elas não vieram com o drive carregado de conhecimento, elas vieram com o drive carregado de emoções. Então, enquanto ela não compatibiliza a maneira dela expressar verbalmente ou fisionomicamente a emoção, ela expressa essa emoção em choros, em crises de raiva, em crises de desespero, em crises de afastamento, de isolacionismo. É a forma que vai sendo comunicada pela criança atual as questões que ela está sendo objeto de pressão, que é uma pressão contra ela. E não pela pressão, e ela não está sendo compreendida, isso, né? Na verdade, o que ela está a dizer é: ninguém me compreende, mas ela também ela não faz essa reflexão. Eu não sei o que eu quero. Ela simplesmente sabe que não é aquilo que ela quer. É aquela famosa história: eu sei o que eu não quero. Mas o que você quer? Não sei. Porque nós estamos no pensamento, na inteligência, no conhecimento, e elas estão nas sensações. Exatamente. Então, quando eu falei para o meu neto que eu sabia a raiva que ele estava sentindo, eu atingi a sensação. A sensação dele. Aí ele compreendeu e ficou empático. Ele entendeu que você realmente, se você tivesse falado isso de uma maneira simbólica, só falando, aquele popular falou da boca para fora, ele também teria entendido. E você ficaria no mesmo nível. Ele teria o mesmo recurso. Entretanto, você falou com a sensação e com sentimento. E ele captou e aí disse: finalmente eu consigo alguém que me entenda. É verdade, professor, mas uma coisa eu vou dizer para vocês que eu aprendi com o professor: não fale aquilo que você não está sentindo, só fale aquilo que você está com paixão, aquilo que você pode passar, porque todas as pessoas, não só as crianças, mas principalmente as crianças, elas sentem. Mas as pessoas também sabem quando você está mentindo, quando você está ocultando, porque estamos muito mais sensíveis agora. Não é isso? E não é só quando está mentindo, não. É quando há uma incongruência. A mentira, essa é facilmente percebida. Até a gente produziu livros, eu tenho livros sobre isso, as expressões faciais da mentira. Existem livros famosos no mundo que foram mapeadas as expressões faciais da pessoa que mente e tal, virou até filme de televisão. Agora, a sensação, aquele som subsônico que vai na sua voz, levando o seu sentimento,
esse todos nós temos. É aquele popular que diz assim, puxa vida, eu não sei porquê, mas não me dou com esse fulano. É porque a fala daquele fulano ou daquela fulana é carregada de sensações que não garante que aquilo que ela falou é autêntico. É ou congruente com a sua forma de ver ou de viver. Exatamente. Isso é o momento da sociedade mundial. A pandemia aguçou isso. É importante as pessoas compreenderem que o ponto de inflexão ocorrido em 2019, lá por volta de outubro, novembro, até agora, é talvez o maior ponto de inflexão que a humanidade já viveu. Porque esse ponto, as inflexões normalmente acontecem por eventos traumáticos que mudam a sociedade. Uma guerra, um golpe de Estado, uma mudança política. E aquilo é efêmero, dura 3, 4 dias, 5 dias, 10 dias, um mês, e tudo começa num novo padrão. Esse que nós estamos, esse ponto de inflexão, começou em 2019. E pensa você, ele está na largura de 2 anos. 2 anos que você não tem um lugar, o ponto que você diz assim, agora vamos começar de outro jeito. Ainda não existe. Nunca na história da humanidade, por isso eu posso garantir que nas pesquisas que eu realizei durante mais de anos de vida envolvido em questionamento, nunca encontrei um ponto de inflexão tão grande. Nossa! Incrível! E agora me fala, o ser humano está aprendendo a resiliência, não é? Eu vou dizer para você com sinceridade. A observação que eu tenho feito e a conclusão que eu chego dessa observação é que a resiliência que espera-se que o ser humano que sai e sobrevive a esse período tenha, é uma resiliência quase que baseada na física. Além de tomar o conceito da física, a resiliência, o conceito de resiliência, acabou tomando a sensação. Ou seja, é uma impossibilidade estatística a pessoa que sai dessa pandemia sobrevivendo voltar ao estado que estava. Nunca mais. Também acho, não, é verdade. Não existe resiliência para depois da pandemia. Existe um ser humano novo, 100% novo. Quem viver, vai ver. Isso pode ter certeza. E aí, professor, me fala só um pouco, que eu deixei 3 links embaixo aqui no YouTube, que é a respeito dessas mentorias, não é? Quer falar um pouquinho a respeito disso para o pessoal que gostaria de dar continuidade? Nós temos 2 programas em ação. O que chama nós e o que chama programas em ação. Nós envolve eu, a Sandra, a professora Miriam, nós mantemos aberto essas pesquisas aí no link que você vai receber. Bom, respondeu, participa, vai receber insights e mensagens por meio dessas perguntas que você vier a responder e não te custa absolutamente nada. Esse conteúdo é suficiente para você iniciar a jornada para se tornar uma mãe ou um pai intencional. Bom, agora existem outros links que também são de trabalhos de mentoria, esses estão pagos. Você vai escolher comprar uma mentoria de 20 horas e nós vendemos essa mentoria e você, durante 20 horas, vai poder individualizar o atendimento igual na gratuita. Eu vou responder ali na gratuita crianças de 3 anos, de 10 anos, de adolescente. Na mentoria paga é a mesma situação. Entretanto, com toda a pedagogia para você se tornar uma hábil aplicadora do método. Na mentoria que você paga, você compreenderá como lidar com o filho e pode, inclusive, estar preparada para passar isso para os seus familiares, para os seus entes queridos, dispensando no futuro alguém que tivesse que pagar para fazer. Esse é a proposta, é o propósito disso. Tem 2 audiovídeos, ou 2 vídeos, que estão também nesses links, que a pessoa vai compreender com profundidade o que nós falamos aqui. E de antemão eu já te digo,
podemos repetir, se houver consenso, se o público que está nos ouvindo apreciar esse tipo de diálogo, podemos repetir para ir praticando e mostrando etapas, cada uma delas, como se faz, quais são as ferramentas que nós podemos usar. Podemos criar um momento mais ilustrativo, mais lúdico na própria apresentação aí na plataforma. Enfim, temos muito caminho para percorrer. O importante é que essa conversa de hoje faça com que as pessoas reflitam. Nunca vai existir resiliência para a pós-pandemia. A pós-pandemia é um mundo absolutamente novo. Ele está inaugurado. No dia que terminar isso, nós vamos precisar nos tornar seres humanos diferenciados. Ponto. Tanto para quem precisa se comunicar, como para quem recebe a comunicação. Todas as sensações vão estar aprofundadas, desenvolvidas, as percepções aguçadas e a necessidade de focar, de compartilhar cada vez mais aguçada, e muitas vezes reflexões. Existem práticas, por exemplo, na cinética, na projeção, as distâncias de argumentação mudaram. Nós temos distâncias públicas, distâncias particulares, distâncias íntimas, nas quais o argumento acontecia. Isso mudou, ampliou. Hoje, grupos de pessoas estrangeiras, brasileiras, de acordo com a atividade, de acordo com o que foi observado, que aceitavam uma proximidade de 1 metro, hoje já não querem mais, querem 1,5 metros. E nós vamos ter que aprender a lidar com essa conduta nossa. As pessoas sinestésicas vão ter dificuldade, as pessoas todas, enfim. É um pacote humano absolutamente novo que está pronto para ser exercitado por todos nós. É verdade. E o Fábio aqui está colocando que nessa pandemia houve um tempo de reavaliação de muitos aspectos da vida de cada um. Sim, né? É uma pergunta que ele está fazendo, se houve um tempo de reavaliação das pessoas nos aspectos da vida. Ainda está o tempo da reavaliação. É isso que eu estava dizendo, Fábio. Nós, humanos, nunca tivemos um espaço de ponto de inflexão. Pensa numa linha, risca uma linha mental, comprida e da espessura de uma caneta. Isso era e foi os pontos de inflexão da humanidade até agora. Revolução Russa, Revolução Brasileira, Revolução do Desenvolvimento Social, tudo aquilo ali. Era um arrisco da largura de uma caneta. Hoje nós da pena de uma caneta. Hoje nós temos um ponto de inflexão que começou em 2019 e está até hoje, que dá a largura de 20 canetas. Nós ainda estamos dentro da vala. Nós ainda estamos nos reavaliando. Tem pessoas que ainda pensam que vai voltar, que a resiliência vai ser suficiente para ela recuperar o espaço profissional, o espaço argumentativo. Esquece. A resiliência, e isso aqui eu estou falando correndo o risco de ser contrariado, mas eu posso e vou defender essa ideia até a morte. Prepare-se para viver um mundo novo, construído a partir do zero. Porque é assim que você vai ocupar seu espaço no mundo. Se você pensar que só a sua resiliência, só você voltar ao seu estado emocional anterior, tudo vai funcionar, lamento nos dizer, vai estar numa direção contrária àquilo que nós vamos viver. E aí eu falo isso de cátedra, viu, professor? Eu acho que esse tempo todo que nós tivemos de aula, eu pude perceber quantas mudanças aconteceram no meu emocional e quanto essa pandemia e tudo que aconteceu, eu pude perceber que realmente já não sou mais a mesma pessoa e é um novo nascimento mesmo, um novo momento. E a gente sabe que isso é global, né? Isso até é energético, tudo isso está acontecendo, a gente... Quem crê e sabe na palavra de Deus o que está acontecendo, quem sabe das energias que estão acontecendo, nós sabemos que nós estamos passando por um momento crítico do planeta
crítico do ser humano, e que eu mais espero que nós possamos deixar um legado, né, professor? Eu sei que esse é o seu legado, de fortalecer, ensinar e deixar o melhor para as pessoas. Uma coisa que eu nunca esqueço, eu quero, né, eu acho que já deu o nosso tempo, né, professor, já tem 1h15, mas uma coisa linda que eu sempre falo, todos os dias, que você diz sempre para mim: Sandra, todos os dias, faça o seu melhor, né, professor? Eu tenho certeza, e hoje você disse para mim: Sandra, pode ter certeza que eu darei o meu melhor nesta entrevista. E eu quero te agradecer, professor, porque você deu o seu melhor nessa entrevista. E eu quero agradecer a cada um de vocês que aqui estiveram conosco, todos que participaram, aqueles que vão participar ainda do gravado, que vocês fizeram toda a diferença, né? E eu sei que fizeram o melhor que puderam por estar aqui com a gente. E eu quero deixar essa última palavra para o professor e avisar vocês que está tudo aí no link abaixo. Estou aprendendo, viu, professor? Clica, link, tudo isso aqui estou aprendendo. E deixo a palavra com o senhor agora. Eu quero dizer o seguinte: existe uma possibilidade que nós devemos começar praticando. Se eu quero deixar uma lembrança para você, eu deixo agora. Lembra daqueles emojis, aquelas figurinhas graciosas que você coloca nas suas mensagens, uma hora desesperada, outra hora aborrecida, uma hora cansada, outra hora assustada? Pois bem, pegue uma folha de papel, copie nessa folha de papel 10 ou 12 variáveis de emoções daquelas figurinhas e coloque à disposição da família para ela dizer como é que ela se sente naquele momento. Ela marca um X em cima daquilo ali. Isso é o hábito que nós vamos estimular de medir emoções. E é um hábito que, ao ser praticado, leva as pessoas a desenvolver o respeito, a facilidade de conviver, a mútua aceitação, porque ali nós vamos, no final de um tempo, saber que o fulano tem mais dias aborrecido, furioso, do que calmo, do que triste, do que feliz. Então, essa linha é o primeiro treinamento domiciliar para começar a avançar nas 5 etapas da criação do pai intencional. Nós podemos... A primeira ferramenta já passou aí, então, né? A primeira dica. Exatamente. Vou fazer, professor, você me deu uma ótima ideia. Eu tenho ele na minha geladeira, mas é um imã, que só dá para pôr um. Eu vou aumentar aquilo para todo mundo aqui em casa colocar o xizinho todos os dias. Eu gostei da ideia. Isso aí, é fundamental. Isso, inclusive, é prática já em grandes empresas do empregado de botar no peito o estado de espírito que ele tem no momento. Tem dado muito certo. Há mais de 20 anos já se usa essa. O sujeito, na hora que bate, a pessoa, na hora que vai lá picar o cartão ou pegar o ponto, ela pega a colinha, a etiquetinha do sentido, do sentimento que ela está naquele momento. Vai, coloca no peito. Aí ele bota lá: eu estou aborrecido, eu estou irritado. Todo mundo sabe que vai lidar com ele com mais cuidado, vai dar amparo. Assim vai mudando o clima. Nossa, isso é ótimo, gente, é muito bom. A gente podia fazer dentro de casa também. Claro, é por isso que essa folhinha é a primeira ferramenta de mapeamento de informações, que é a etapa 1 do desenvolvimento da família intencional. Muito bom. Então, muito obrigada, professor. Estaremos novamente em um próximo encontro, que vamos ver com o pessoal, a gente está novamente juntos. Uma boa noite a todos, muito obrigada e até a próxima. Eu fico feliz. Um abraço.